Sabe essa sensação de se sentir esperta? Você já teve isso? Eu comecei a me sentir muito esperta quando eu percebi que eu tinha que parar de lutar contra aquilo que não me fazia bem. E eu quero compartilhar hoje com vocês a minha experiência na prática com o princípio da polaridade. Para quem não sabe, o princípio da polaridade é um dos princípios herméticos que está contido no Kybalion, tem o link deste livro aqui. E este princípio é maravilhoso, porque ele fala, e eu vou falar de uma forma muito reduzida, por favor, estudem, porque é um estudo maravilhoso, sobre os opostos, sobre as oposições. Então, para tudo na vida existe a sua polaridade, existe o contrário, existe esta oposição. E eu me senti muito esperta quando eu percebi que eu podia parar de sofrer quando eu entrava naquele barco furado, com pessoas que eu não queria, indo para lugares que eu nunca desejei. Quando eu já estava nesse barco, não dá para você pular fora do barco. Às vezes você se afoga, às vezes você tem que ir engolindo todas as suas escolhas. E aí, para sofrer menos, eu comecei a perceber que, para aquele momento que eu estava vivenciando, existia uma oposição. E eu me apeguei naquela oposição. Eu comecei a perceber que o que era o oposto daquilo. Aí, quando eu desci do barco, que eu podia pisar em terra firme e me sentir mais segura, eu não esqueci daquela sensação da oposição. Quando você está vivendo aquilo não é bom, pense qual é o oposto disso. Tem um livro que eu uso e está sempre na descrição dos vídeos que eu acho que tem a ver, que é Sendo Você, Mudando o Mundo. É este livro que eu estudo sobre o Axis. Se você quiser adquirir, também já tem o link aqui para você comprar direto. Ele abre falando tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Olha que maravilhoso isso. Então, quando você se encontrar sem saída para aquele barco furado, mas se você for um bom nadador, pule do barco e vá nadando, né? Você não precisa sofrer. Se nadar for melhor, nade com seus próprios braços, mas se livre daquela situação. Use esse processo que você está vivendo como uma avaliação. Quando esse processo terminar ou for necessário dar um fim, você já sabe para onde ir, que é o oposto. É o oposto. E eu comecei a vivenciar o princípio da polaridade na prática. Qual era o oposto daquela situação que eu estava vivendo que eu não queria mais? E quanto mais você vivencia o oposto, você aprende, porque imaginar o oposto não faz muita diferença. Eu canso de falar aqui no canal que o que importa é a prática, não importa o quanto você sabe. Se o seu saber não se transforma em uma ação, uma prática, fica num lugar muito mental do saber, da pessoa que já sabe tanto. E de tanto que ela sabe, ela acha que não precisa aprender mais nada. E aí ela não faz mais nada, porque ela já sabe de tudo. Ela já sabe fazer. Por que ela precisa fazer? Por que ela precisa fazer alguma coisa se ela já sabe? Já parou para pensar que você não faz alguma coisa porque você já acha que sabe fazer tudo e por isso você não faz? Porque o saber é interessante, mas ele requer uma prática. Aí vira aprendizado, vira experiência. Então, pensar na oposição daquela experiência que você está vivendo, principalmente quando ela não é boa, pode te ajudar a tomar um outro caminho. Existe um caminho para você chegar, né? Quando você tem um sonho, uma meta, um objetivo, você traça um caminho, você sabe a direção. Então, pensa você numa carroça e com um mapinha ali de onde chegar. Mas você, por mais que você se organize, que você tente controlar tudo, as coisas podem não acontecer do jeito que você quer, porque o caminho só se apresenta quando você começa a caminhar. Então, como você nunca trilhou aquele caminho, pensar na oposição nos momentos de dificuldade pode ser a sua salvação e a sua esperança para que você continue. Você se torna uma pessoa mais flexível só pelo simples fato de você saber que existe uma oposição para aquele desafio que você está vivendo naquele momento.
Então você pega a sua carroça e segue. E se aparecer uma pedra no caminho e quebrar a roda da sua carroça, se você souber consertar, você vai ganhar mais tempo. Você conserta e consegue seguir o fluxo. Se você não consegue consertar sozinho, você vai ter que pedir ajuda ou vai ter que esperar. Não importa, qualquer coisa que aconteça no caminho que te paralisa, você vai ter sempre a opção de esperar, pedir ajuda, ou se irritar, ou você mesma consertar e seguir em frente. Isso é um exemplo das coisas que acontecem, mas a maioria das pessoas desiste. Pega e volta. Pega e não quer continuar, que foi muito difícil, foi muito cansativo. Às vezes é. E às vezes esse difícil, esse cansativo, está te mostrando um aprendizado, algo que você precisa aprender, algo que você precisa superar. E se você já superou, você continua ali com a sua carroça e vão acontecer várias outras coisas. Outros caminhos aparecem, as bifurcações, principalmente quando eu dava vazão para a opinião dos outros e não seguia o meu instinto. Porque se eu tivesse seguido o meu instinto, eu seguiria no caminho correto e chegaria mais rápido. Se você consegue pegar um caminho que é o seu caminho do coração, e que ele não se torna mais árduo ou não te leva para lugar nenhum, porque geralmente a opinião dos outros vai te levar para algum lugar e este lugar pode ser nenhum. Quando você segue, pode ser que lá na frente tenha uma fenda na terra criada por um terremoto e a sua carroça simplesmente não passa. É uma fenda gigantesca que dividiu o mundo. O que você vai fazer? Você vai voltar? O que é que você vai fazer? Pensa na oposição. O que seria o oposto? Mas é impossível. Será? Será que na sua carroça não tem elementos suficientes para fazer uma corda ou usar a própria carroça para jogar ali naquele abismo e passar pela carroça? E aí você usa a própria carroça como ponte? É muito fácil a gente voltar e não pensar na oposição, não pensar no que tem do lado de lá. Eu sabia assim, estava 5 metros para eu atravessar aquilo, eu estava vendo. E eu desisto, eu voltei. Eu não pensei na oposição. Como é que seria se eu seguisse? O que é que teria para além daquele lugar de chegada? Porque quando a gente chega num objetivo, parece que outros caminhos se abrem. E não necessariamente ao fim, e sim a abertura de outras coisas, outras possibilidades, para que você continue caminhando, para que a sua trajetória, para que você conheça mais desta polaridade, para que você olhe para trás e não se depare ali com o início de tudo, porque aquele início de tudo já ficou distante de tanto que você já caminhou. Porque o início de tudo vai ser sempre o seu momento presente. O zero vai ser o seu momento presente, que é este aqui agora. Porque o que importa mesmo é o que você vai fazer, é como você vai continuar seguindo. O que já foi é bagagem, é o que está dentro da sua carroça. E ela pode ser leve, a sua bagagem pode ser leve, não esquece disso. E um caminho que não abre, as possibilidades não aparecem, não acontece, é quando eu estou parada. Quando eu não coloco minha carroça para andar. Quando eu aceito aquela condição. Eu penso na hora. O que é o oposto disso? Foi assim que eu comecei a vivenciar o princípio da polaridade na prática. Ok, o que é o oposto disso? O que é o oposto disso? O que é que eu não estou enxergando ainda? Para que direção eu ainda não caminhei? Tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Isso é maravilhoso. Isso te coloca no ponto zero. Isso te coloca num lugar de equilíbrio e neutralidade. No xamanismo tem um animal de poder, que é o morcego, e ele veio falar exatamente sobre isso. O morcego, ele vive de ponta cabeça, então ele tem uma outra visão da realidade. Às vezes a gente precisa se colocar de ponta cabeça para enxergar as coisas com outra perspectiva. E quando eu passo a enxergar as coisas com outra perspectiva, eu passo a ter mais esperança, mais coragem. Aquilo me move, eu caminho, eu tenho essa sensação de que estou indo, de que estou conseguindo. E você, existe alguma situação que, se você pudesse, você viveria o oposto? Que situação é essa? Em que caminho você quer colocar a sua carroça? O princípio da polaridade é maravilhoso. E foi ele que me convocou a seguir em movimento. Só por pensar que existia uma possibilidade oposta àquela que eu estava vivenciando.
Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, curta este vídeo, compartilhe para outras pessoas. E se você puder, se inscreva. Ia ajudar muito esse canal a crescer. Ia não, vai. Muito grata por sua presença aqui hoje.